Capítulo 8, João 8. João 8, 31 e 32, para quem vai anotar, tá bom? João 8, 31 e 32. Hoje nós estivemos orando às 6:30, e Deus tem feito coisas tremendas através da oração das 6:30. O povo que está em jejum, está orando, é o caminho para a vitória. Jorge, conversava hoje com um pastor amigo nosso. Toda quarta-feira a gente senta para bater um papo. Toda quarta-feira de manhã a gente senta bater um papo. E a nossa conversa, ela era exatamente debaixo dessa direção. Quer vencer? Tem que entender. É jejum, é oração, é Bíblia, é igreja, é congregar. É o caminho para a vitória. É o caminho para a vitória. Cheguei a citar em um dado momento da nossa conversa, texto de Mateus 7, 24, se eu não estiver enganado, é ali, 24, eu não lembro se é o 23, 22, ou 24, 25, 26, não lembro, mas o 24 ele dá o norte para a conversa, onde Jesus fala assim, a casa fica em pé quando ela está edificada sobre a rocha. Quem não quer que a casa caia, não pode edificar sobre a areia. E é por isso que às vezes a pessoa faz um esforço tremendo, um investimento tremendo, e acaba a casa desabando. A casa acaba desabando, porque vem vento, vem rio, vem chuva e bate contra aquela casa. Ou seja, vento, rio, a chuva são as questões que dizem respeito ao nosso dia a dia. Você não tem como impedir que vente. Você tem como se proteger do vento, mas não como impedir do vento. Não tem como impedir que chova. Você não tem como impedir o rio, por mais que as pessoas elas remanejem o curso do rio e assim por diante. Nós vemos que quando a época da chuva vem, o rio ele pede licença para quem quer ouvir. Aí para quem não quer, ele passa e passa por cima. É assim. Então, as dificuldades, elas batem na casa do pobre, na casa do rico. Elas batem na casa daquele que teme a Deus, daquele que não teme a Deus. A diferença que aquele que teme a Deus ouve a palavra e pratica. Aí a casa não cai. Tanto para nós que estamos aqui, quanto aqueles que estão lá, do outro lado da câmera. Se não queremos que nossa casa caia, nós temos que edificar a nossa casa sobre a rocha. A rocha é Jesus. Olha Jesus aqui, verso 31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele. Jesus estava falando com todo mundo? Sim ou não? Lê o texto, responde do que está escrito. Ele estava falando com todo mundo? Não. Ele estava falando com qual grupo de pessoas? Judeus, ótimo. Mas esses judeus, eles tinham que ter algo na vida deles em ação, em prática, que era o quê? A fé. O exercício da fé, Ian.
aonde a Bíblia diz assim, que a fé sem obras, a fé sem ação, a fé sem atitudes, ela é morta. Então Jesus está conversando com os judeus, mas havia ali um grupo de judeus, e com toda certeza no meio daquele grupo de judeus, tinha aqueles que criam nele e tinha aqueles que não criam. Do mesmo jeito que muitas vezes nós estamos dentro do templo, todos juntos, no mesmo tempo, a mesma pregação, tem aquela pessoa que agarra a palavra e tem aquela pessoa que não sabe nem o que foi falado. Então Jesus estava conversando com um grupo de judeus, mas um grupo de judeus que cria nele. E isso é importante, olharmos, pensarmos na noite de hoje. Bom, nós não somos judeus, mas nós somos descendentes pela fé de Abraão. Então nós somos alcançados pelo Evangelho também. O Evangelho nos alcançou. Então logo nós acabamos sendo chamados de cristãos, porque nós seguimos a Cristo. Então a pergunta número 1 que eu farei na noite de hoje é eu, você, nós somos pessoas que creem. Você crê, Marcão? Crê? Você crê que Deus pode mudar a sua história, sim ou não? Você crê que Deus pode te levantar de um jeito tremendo e poderoso, sim ou não? Você crê que Deus pode te usar de uma maneira assim, sobrenatural, sim ou não? Você está esperando, está na procura de uma oportunidade de trabalho ainda, não é? Você crê que Deus pode te dar um trabalho legal e te fazer prosperar e muito, sim ou não? Você crê, sim ou não? Então pronto. Peguei o Marcos de exemplo aqui hoje. Mas a pergunta é para cada um de vocês. Eu sei que o Marcos tem outros sonhos, mas um dos sonhos dele hoje é trabalhar. Hoje, um dos sonhos dele é trabalhar. Tem outros sonhos. E eu sei que cada um de vocês que estão aqui, cada um dos que me ouvem, tem sonhos. Todos nós temos sonhos. Eu tenho sonho. Então, eu preciso responder essa pergunta. E essa pergunta não é para ser respondida para fulano, beltrano ou ciclano. Essa pergunta ela tem que ser respondida para mim mesmo. Eu tenho que saber se eu acredito em Jesus ou não. Jesus disse isso, pois, aos judeus que criam nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele. Jesus estava conversando com pessoas que criam nele. É importante eu saber, eu estou aqui, você saiu da sua casa, e se você saiu da sua casa, ou você não saiu e está aí na sua casa, ouvindo essa reflexão, é porque você acredita que Ele pode fazer algo em seu favor. Segunda-feira, não sei qual de vocês acompanhou a transmissão do culto ao vivo, né? Porque presencial, eu sei quem estava aqui no presencial. Mas eu não sei se você acompanhou. Segunda-feira nós falamos de um assunto muito, muito importante. Das lutas do dia a dia. Que todos nós temos. Todos nós temos. Então, nas minhas lutas, nós falamos disso na segunda-feira, eu estou usando de base, juntamente na introdução para a conversa de hoje. Nós ainda estamos apenas no começo da leitura do texto. As nossas lutas, elas começam a ser vencidas a partir do momento em que, em primeiro lugar, eu determino em meu coração que eu vou para a guerra, que eu vou para a luta, que eu vou usar um termo muito comum, que diz assim, eu vou dar minha cara a tapa.
Ah, eu não estou contente com isso, eu não estou contente com aquilo, eu não estou gostando disso, eu não estou gostando daquilo outro, eu quero isso, eu quero aquilo outro. Então, eu estou tomando a decisão a partir de hoje. Se ninguém quer, eu não estou preocupado com o povo, eu quero. Se ninguém vai, eu vou. Ai, os meus vizinhos não querem saber de nada com nada. E o que você tem com seus vizinhos? É você e a sua casa. Ah, mas na minha casa também ninguém quer saber de nada com nada. Ok, ninguém quer saber de nada com nada. Então você dá um passo à frente e diga assim, ó, eu quero. Eu vou fazer a minha parte. Nós falamos disso. Só estou recapitulando e vou entrar aqui no texto. Segundo lugar, falamos da luta que é conquistada no mundo espiritual, no âmbito espiritual, através da oração, através do jejum. Por isso nós estamos orando e jejuando 6:30, através da busca por Deus. Tem muita pessoa que quer vencer, mas não quer buscar a face daquele que dá a vitória. Falei outro dia, não faz muito tempo, citei o exemplo daqueles filhos do profeta que foram cortar madeira. Vai conosco? Não vou, vai lá, vai na bênção. Não, o senhor vai com a gente. E o profeta foi com eles. Foram cortar madeira, em um dado momento precisaram da manifestação do sobrenatural na vida deles. O homem de Deus estava junto, o ferro flutuou. Você sabe da história. Então, as nossas batalhas, as nossas conquistas, elas dependem primeiro de nossa atitude de querer vencer, de não ficar esperando de um, de outro, ficar reclamando da vida, de tudo, reclamando, né? As nossas vitórias, elas dependem do nosso posicionamento no mundo espiritual, e as nossas vitórias, terceiro, elas dependem do nosso esforço, do nosso desempenho relacionado ao físico. Às vezes a gente cansa. Quem que não cansa? Às vezes a gente não está bem. Quem é aqui que está sempre bem 100%? Às vezes a gente não está legal. Mas nós vamos para a guerra. Nós vamos para a luta. Eu não estou bem, mas eu estou indo para a guerra. Estou cansado, mas estou indo para a guerra. Estou com dor, mas estou indo para a guerra. Porque se nós formos esperar e estarmos com tudo bem, com tudo 100%, com tudo tranquilo, nós não vamos sair do lugar. Porque quando está tudo bem, tudo tranquilo, tudo arrumado, aí que a pessoa aproveita, deita e dorme. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: você crê em Jesus? Se você crê em Jesus, então primeiro, você vai se movimentar. Você crê em Jesus, então segundo, você vai no campo espiritual buscar a sua vitória. Você crê em Jesus, então você não vai medir esforços. Você vai fazer a sua parte, mesmo que você esteja cansado, mesmo que você não esteja bem, mesmo que você esteja desanimado e assim por diante, você vai fazer a sua parte e Deus vai te dar a vitória. Está escrito aqui, ó, Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra. Aí Jesus então está conversando com um grupo seleto de pessoas. Ele está conversando com o grupo de pessoas que creem. É com esse grupo de pessoas. Ele está conversando com o grupo que crê. Porque quem crê não vê dificuldade. Porque quem crê não mede esforços. Porque quem crê está lá, Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus, mas quem crê vai fazer o possível para agradar a Deus. Amarás de toda a tua alma, todo o teu entendimento, toda a tua força, todo o teu coração.
Quem crê não fica com choramingando, não. Quem crê não fica, então, mas quem crê acredita de uma maneira assim, ó, fora do comum. Ninguém acredita, mas a pessoa acredita. É aquela mãe que chora pelo filho. O filho é uma zica braba, mas a mãe está chorando pelo filho. A mãe acredita no filho. Não, meu filho, ele vai mudar. Eu acredito que o meu filho vai mudar. O meu filho, ele hoje pode não ser aquilo que eu espero que ele seja, mas ele vai mudar. Eu acredito no meu filho. É aquela confiança, aquela fé que a mãe tem, que Deus vai mudar a história do filho. Ninguém acredita naquele rapaz, mas a mãe acredita. É aquela fé, aquela confiança que a pessoa tem que a empresa dele ou dela vai dar certo. As coisas não tão legais, não está dando certo assim, assado, tal, mas ele segue firme, ele acredita, ele se reinventa, ele se modifica, olha o que ele pode fazer, ele faz, porque ele acredita, não, vai dar certo, vai acontecer, mais cedo, mais tarde, mas vai acontecer, não importa quando, não importa como, mas eu creio, eu sou do grupo de pessoas que crê. Então quem crê não mede esforço, vai para cima do problema e só sossega quando o problema está resolvido. Eu estou conversando com gente que crê, amém? É igual Jesus estava conversando lá atrás com aqueles que criam. Eu estou conversando com gente que crê na noite de hoje. Se você quer a sua vitória, em primeiro lugar, você tem que crer. Se você não crê, aí nós vamos ter que ir por um outro caminho, num outro dia, num outro momento, Jesus vai te pegar de um jeito e você vai começar a acreditar. Mas eu acredito que você está aqui na noite de hoje é porque você crê. Senão você não estaria aqui. Eu acredito que você está me ouvindo aí porque você crê. Pastor, meu familiar está internado. Meu familiar não está bem. Pastor, tal pessoa está entubado. Pois bem, você vai acreditar na palavra de Deus que ensina que Deus, Ele sara todas as enfermidades. Ele sara todas as enfermidades. Ele sara todos os traumas. Ele cura todas as doenças. Ele opera. Ele opera. Tem uma música que diz assim, né? Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Aí você vai pegar tantas e tantas histórias bíblicas, você vai ver de situações e de pessoas que não tinham o que fazer aos olhos dos homens. Eu gosto do exemplo da filha do Jairo, quando Jesus está com Jairo no caminho para a casa dele, e a turma vem e fala assim, deixa o mestre quieto, deixa o mestre na dele, deixa ele que siga a viagem dele, sua filha já morreu, não tem mal o que fazer. Eu gosto desse momento da Bíblia, porque as pessoas elas vêm querer desanimar o Jairo, e Jesus fala para ele assim, não tenha medo, fica firme. Se você tiver fé, vai dar tudo certo, acredite. Tenha fé, acredite. Às vezes as pessoas falam para nós, não tem o que fazer, não vai dar certo. Não. E se nós não estivermos tomando cuidado, nós embarcamos naquilo que as pessoas falam. Às vezes, as circunstâncias, as situações, elas nos convidam a pensar que não vai dar certo. Você lembra de um homem chamado Lázaro, enterrado, 4 dias, uma das irmãs ainda fala, se o senhor estivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido. A circunstância era de morte. Mas qual foi o final da história? O morto ressuscitou. Não sei como você está. Não sei o que você está colocando diante de Deus. Mas Deus está dando um sacode em nós, para nós acreditarmos nele, no poder dele. Deus está dando um chacoalhão assim, para nós
acreditarmos, se vocês permanecerdes na minha palavra, é na palavra de Deus. Você vê que até agora os exemplos que eu dei são todos da palavra. Se vocês permanecerem na minha palavra, é na minha palavra, na minha palavra. Existem outras palavras, mas tem a minha palavra. Se vocês permanecerem na minha palavra, para nós a Bíblia é regra de fé e prática, não tem negócio. Não tem um livro, tem um livro tal que é um livro ótimo. O livro pode ser ótimo, mas para nós a Bíblia, ela é o suprassumo. Ela está acima de tudo, ela está acima de todos. Não tem para ninguém. A Bíblia é a palavra de Deus. Na Bíblia não tem confusão, na Bíblia não tem jeito de dar errado. Na Bíblia a resposta e a direção, elas são certas. Tem alguém aqui que está querendo vitória? Deixa eu ver. Dá um sinal com a mão, faz um barulho, diz aleluia, diz amém, diz glória a Deus, qualquer coisa que você quiser. Se você não quiser falar nada, também não tem problema. O importante é que você acredite. Que você acredite. Se vocês permanecerem na minha palavra, aí ele diz assim, verdadeiramente vocês serão meus discípulos. Então, discípulo é aquele que permanece na palavra. Preciso falar quantos milagres os discípulos viram e vivenciaram. Preciso falar do Pedro, por exemplo, que se é o Senhor, fala para mim andar aí, eu quero ir aí com o Senhor. Está andando na água, é o Senhor, chama eu que eu vou. Vai, Pedro, vem. Pedro era discípulo ou não era? Viveu o milagre ou não viveu? Andou por sobre as águas ou não andou? Andou. Vós sereis os meus discípulos, se permanecerem na minha palavra, se vocês acreditarem em mim. Discípulo vive o milagre. Vive o milagre. 5 pães e 2 peixes. O pessoal estava com a barriga roncando. E nós não temos dinheiro. Manda eles embora para a casa dele. Não tem nada aí, não? Tem 5 pães e 2 peixinhos aqui. Esse rapaz, ele tem aqui, mas o que é 5 pães e 2 peixes? Para essa multidão. Bom, vocês são discípulos. Vocês creem. Vocês estão permanecendo na minha palavra. Então se prepara para aquilo que vocês vão ver, que vocês nunca viram. Pai, obrigado. Começa a distribuir. Multiplicou ou não multiplicou? Sobrou ou não sobrou? Os discípulos comeram pão e peixe ou não comeram? Porque o discípulo vive o milagre. Porque o discípulo, ele desfruta da bênção. Essa é a diferença. Por isso que o versículo, ele começa exatamente aqui, os que criam nele. Quem crê vai viver o milagre. O milagre é para aquele que crê. É aí que começa. A palavra-chave aqui no texto está crer. Você, Cauê, tão novinho, tem que acreditar no milagre. Você tem que acreditar que tudo que você sonhar e colocar diante de Deus, Deus vai realizar. Até namorada. Você quer namorar? Nunca. Mais para frente. Então, ótimo, melhor assim. Agora não é hora de namorar, você é novinho ainda. Vai estudar, você já estuda, né? Trabalhar, comprar sua casa, comprar seu carro, se organizar, depois vai para um casamento com a vida bem arrumada. Tá certo? É isso daí mesmo. Mas se você sonhar em ter uma namorada lá na frente e você permanecer na palavra, Deus vai te dar uma namorada que vai somar na sua vida, que vai acrescentar. E a Bíblia ensina que a bênção de Deus, ela enriquece e não traz dores. Você vê? Tem para cada um de nós aqui. Para cada um de nós. Para todos nós. Se nós sonharmos, Deus, ele pode realizar. Nós temos que entender a necessidade da fé em ação. Se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos.
Discípulo vive o milagre, discípulo é aquele que vive na palavra, discípulo é aquele que vive perto de Jesus, discípulo é aquele que anda com Jesus, discípulo é aquele que cheira Jesus, discípulo é aquele que come o pó da sandália de Jesus, discípulo é aquele que não se afasta de Jesus de jeito nenhum, e quem não se afasta de Jesus de jeito nenhum, vive milagre, um após o outro. Pode acreditar nisso daí. Tome posse da palavra para a sua vida na noite de hoje, para nós finalizarmos a conversa. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Discípulo, conhece a verdade. Discípulo não é enganado. Discípulo não fica indo atrás de engano. Quantas e quantas pessoas sendo enganadas pelas mais variadas formas, pessoas ou objetos, atitudes e assim por diante. Quantas e quantas pessoas sendo enganadas. Vai olhar se a pessoa é discípulo ou discípula. Não, não é. Então quem não é discípulo, quem não é discípula, acaba sendo enganada. E um daqueles que mais enganam as pessoas é o coração. O coração, a Bíblia diz o quê? Ele é enganoso. Mas o discípulo, ele não anda pelo coração. É aí que está o negócio. O discípulo, ele anda pela palavra. Porque o discípulo, ele entende, ele sabe que o coração é enganoso. Mais do que todas as coisas, ele é corrupto. E ninguém consegue compreendê-lo. Quem anda pelo coração está sempre sendo enganado. E aí, tá? Eu pensei que era benção, mas não era benção. Enganado, porque foi pelo coração. E aí, como que está? Então, não está, porque eu pensei, mas na verdade, eu pensei errado. Porque foi pelo coração. Quem não vai pelo coração, quem vai pela palavra, não é confundido. O discípulo conhece a verdade. E a verdade, ela verdadeiramente liberta a pessoa. A pessoa passa a viver na dependência única e exclusiva de uma pessoa. E essa pessoa se chama Jesus. Jesus. Para finalizar, lembra quando Paulo e Silas estão pregando na região de Troade, em Filipos? E ali, naquela região, tinha uma mulher que vivia na dependência dos senhores que exploravam o corpo dela, porque no corpo dela manifestava demônio, e o demônio enganava as pessoas com adivinhações. Vocês lembram da história? Está na Bíblia, né? Está na Bíblia. Pois bem, ela vivia na dependência daqueles homens. Então, os espíritos maus manifestavam na vida dela, ela enganava as pessoas com adivinhação, as pessoas pagavam para ser enganada, porque tem gente que paga para ser enganada, e aí, no fim das contas, ia dividir. Quanta adivinhação foi hoje? 10. Quanto custou cada adivinhação? 50. Bom, 50 vezes 10, faz as contas, 500. 500, beleza. Quanto que é para quem é usada para adivinhar, para enganar? Quanto que é? Vamos ser bonzinho para você hoje. Hoje você vai levar 10 lão. E os outros 490 fica para nós. Se você quiser mais, você volta amanhã. E essa mulher vivia na dependência. Na dependência. Quem conhece, anda, vive na palavra, crê em Jesus, depende de uma pessoa exclusivamente. O nome da pessoa é Jesus. Aquela mulher, quando ela ouviu falar do nome de Jesus, ela foi liberta. Acabou a dependência dela. A partir daquele momento, a vida dela passou a ser outra. E é aqui que eu fecho a conversa com você. Acredite, 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 acredite. Seja um discípulo. Discípulo anda perto. Discípulo sente, come o pó da sandália de Jesus. Seja um discípulo. Ande perto. Fica na palavra.
Seja um discípulo, acredite, independente da circunstância. O discípulo, ele vê milagre, mas ele não apenas vê milagre, ele desfruta dos milagres na vida dele também. Curioso, estava cheio. Os curiosos só via. Alguns batiam a palma, alguns saíam falando. Curioso não toma posse de nada. Discípulo vê e desfruta da bênção. Se coloque em pé, por favor, porque eu quero orar com você nesse momento. Agora é a hora de você conversar com Deus. Agora é a sua hora, você e Deus. Então você vai conversar com Deus. Talvez eu provoquei o Cauê agora há pouco, né? Agora há pouco eu provoquei o Cauê dizendo, quer namorar? Então sonha com isso, sonha com aquilo que Deus realiza. Marcão, provoquei o Marcão, mas a provocação é para todos vocês. Se você quer um milagre para a sua vida, você vai colocar diante de Deus agora. E você vai se colocar diante dele e dizer assim, ó, Deus, é o seguinte, eu estou disposto a comer o pó da sandália de Jesus. Eu estou disposto a pagar o preço. Eu estou disposto a ser um discípulo. Discípulo vê, desfruta, vive o milagre, não é enganado, não é confundido. Agora é com você. Então comece a colocar a sua vida diante de Deus e fala com Ele agora, em nome de Jesus. Se você está longe de Jesus, conversa com Ele e fala com Ele. Eu estou longe, mas eu quero me aproximar do Senhor. Se você está perto dele, fala assim, eu estou perto, mas eu sei que dá para chegar mais perto. É você e Deus. É você e Deus. Eu, se fosse você, não perdia essa oportunidade. Eu, estando no seu lugar, eu agarraria essa oportunidade. Porque eu já coloquei muitos sonhos diante de Deus, tendo a oportunidade como você está tendo agora. E Deus realizou os meus sonhos. Tem sonho que ainda não aconteceu, mas eu estou tranquilo, porque eu sei que vai acontecer. Senhor, em nome de Jesus, é em nome de Jesus que eu oro. É em nome de Jesus que eu intercedo por esse povo que está aqui, que eu intercedo por aqueles que estão, ó Deus, em casa, participando do culto na noite de hoje. É em nome de Jesus. Eu sei, Deus, a Tua palavra ela é muito clara. Jesus dizia aos judeus que criam. Se Ele dizia aos judeus que criam, era porque tinham judeus que não criam. Assim como na noite de hoje eu prego para aqueles que creem. Se eu prego para aqueles que creem, é porque há aqueles que não creem. Eu prego para aqueles que acreditam no milagre, para aqueles que acreditam na vitória, para aqueles que acreditam no Senhor, Deus. E eu prego, Pai, tendo a convicção que o milagre vai acontecer, que a resposta vai chegar. Eu não sei o que eles colocam diante do Senhor agora, mas eu tenho certeza que o milagre vai chegar. O sonho deles vai se tornar realidade, porque o Senhor não é homem para mentir, e nem é filho de homem para se arrepender daquilo que diz. Se o Senhor está dizendo, então é o que vai acontecer. A palavra foi ministrada debaixo da luz da Bíblia. Nada do que eu acho ou do que eu penso, tudo daquilo que eu já li, que nós já vimos e aprendemos através da Bíblia. Que o milagre aconteça na vida daqueles que creem, e você que crê, receba essa oração agora, dizendo amém, aleluia e graças a Deus. E se você puder